Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor e os irmãos internautas com a paz do Senhor. Motivo de alegria estarmos na casa do Pai. Convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Lucas, a partir do capítulo 11. Em referência à palavra, peço aos irmãos que se ponham sobre os pés. Lucas, capítulo 11. Quero externar a minha gratidão a Deus, que me deu o privilégio de estar aqui na tua casa. Aos irmãos que aqui estão e ao pastor, por ter me dado a honra de trazer a palavra para o povo dele. Vou pregar subordinado ao tema, o poder da oração. Lucas 11 vai nos dizer assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza com tentação, mas livrai-nos do mal. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães? Pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tem o que lhe apresentar. Se ele, respondendo de dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda, que não se levante a dar-los por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abre-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abre-se-lhe-á. Pode se assentar. Antes de falar sobre a oração, eu tenho que falar sobre fé, porque é ela que nos move a orar. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, vai nos dizer: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, de uma forma simples e sucinta, a fé é o acreditar naquilo que é impossível aos olhos humanos. A Bíblia vai nos dizer a história de um homem que chama Abrão. Este homem, no capítulo de Gênesis 15, Deus chama ele e diz a ele que era para ele olhar as estrelas do céu. E se ele pudesse contar, assim seria a sua geração. Mas no capítulo de 16, vai nos dizer que Sarai já não podia mais conceber, porque estava velha. Ela tinha por volta de 75 anos. Então vemos que Deus prometeu algo para um casal que não podia gerar. E Deus disse assim: vocês vão ter grandes filhos, uma multidão, mas vocês não podem gerar. Por mais que as circunstâncias digam que é impossível, se Deus prometeu para você, creia que Ele vai cumprir, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Sarai, então, ela vê que não pode conceber e dar filhos a Abrão. Ela fala assim: então vai se deitar com minha serva Agar, e vamos tentar por nossos meios cumprir a promessa que Deus fez. Só que não tente por seus meios cumprir aquilo que Deus lhe prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Passa terra, passa céu e passa o mar, mas as palavras de Deus não vão passar. Então, Abrão tem um filho com Agar e o seu nome é Ismael. Só que o filho da promessa não é Ismael, é Isaque. Então, no versículo 17 de Gênesis, Deus relembra a promessa que fez a Abraão. Abrão, você já não vai chamar Abrão, seu nome agora vai ser pai de multidões. Sarai vai ser Sara. E de vocês vai nascer um filho chamado Isaque. E ele será também, sobre ele vai ter um pacto, de que eles vão ser a multidão que eu lhe prometi. Isaque casa com uma mulher chamada Rebeca. Rebeca também era estéril e não podia gerar. Novamente,
as circunstâncias dizendo que ia ser impossível a promessa de Deus cumprir. Mas, por um milagre do Deus impossível, Sara tem Jacó, Rebeca tem Jacó e Esaú. Jacó casa com Raquel, José e Raquel e Jacó têm o filho José e Benjamim. Eu quero dizer para os irmãos que por mais que o deserto venha lhe dizer que é impossível, e por mais que as circunstâncias digam não, creia que se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Se Deus disse para você que vai acontecer, creia, vai acontecer, porque Ele não é homem que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, vai acontecer. Então, depois disso, Abraão e Sara têm filhos. A gente aprende o que é fé. É acreditar, por mais que tudo tenha dito não, é acreditar que se Deus falou, Ele vai fazer. O poder da oração, ele vem quando Paulo e Silas estavam presos e eles falaram, só nos resta adorar, só nos resta orar, porque eles sabiam dentro deles, a fé os fazia acreditar que há poder na oração. Ana não podia ter filhos, mas o seu sonho era ser mãe. Ela sabia que há poder na oração e que se ela pedisse a pessoa certa, Ele ia cumprir. Começando a mensagem agora onde eu li, em Lucas 11, um dos seus discípulos de Jesus diz a ele, ensina-nos a orar. De todas as coisas que os discípulos pediam a Jesus, eu particularmente acho essa uma das coisas mais lindas. Porque a gente tem um Deus que pode tudo nas nossas vidas, mas às vezes a gente não sabe pedir a Ele. E esse discípulo chega para o Senhor e fala assim, Deus, Jesus, ensina-nos a falar com Deus. E Jesus, Ele fala assim, eu vou estabelecer um relacionamento entre vocês e Deus. Agora vocês já não precisam mais dizer Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Eu vou estabelecer um relacionamento melhor com vocês, entre vocês e Deus. Pode chamar Ele de Pai. E que pai que não quer abençoar os seus filhos. E que pai que não quer dar boas dádivas aos seus filhos. Assim é Deus para conosco. A Bíblia vai nos dizer, como assim a nossa levita Daiane disse no decorrer do culto, que a mão de Deus não está fechada para que não possa abençoar. Mas se nós não soubermos pedir e se não tivermos fé para acreditar que Deus pode fazer, nós fechamos a nossa porta das bênçãos. Se você não quer que as suas portas da bênção estejam fechadas, peça a Ele, tenha fé e acredite que Deus irá fazer. Então, em Lucas 11, acontece isso. Jesus ensina os discípulos a oração do Pai Nosso. E muitas das vezes a gente se encontra em processos e em desertos que a gente fala, Senhor, eu já entendi como que eu tenho que orar. Eu já entendi que eu tenho que ter fé. Mas, Senhor, eu não vejo a provisão do Senhor. Senhor, eu não estou conseguindo ver que eu vou vencer. E neste momento a nossa fé começa a se enfraquecer e a gente começa a se questionar, onde está Deus? E às vezes Deus está nos mínimos detalhes, só que por causa da nossa pouca de fé, a gente não consegue ver Deus nos detalhes. Então, às vezes a gente recebe um não, nesse meio processo, a gente recebe um não de Deus. A gente quer muito certos tipos de coisas que não é para a gente naquele momento. E Deus, como Ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente, Ele está em todos os lugares, sabe de todas as coisas e tem todo o poder. A gente às vezes limita os poderes de Deus por não saber pedir e não ter fé para acreditar que Ele pode fazer. E nesse processo, eu me lembro da história de Jesus no Getsemane. Jesus, quando estava no Getsemane, Ele disse, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Jesus sabia que aquele cálice ia doer. Jesus, com a sua onisciência, Ele sabia que tinha um Gólgota esperando por Ele. Ele sabia que tinha um madeiro que Ele tinha que enfrentar. E Ele, como homem, Ele não queria passar por isso. Quem de nós ia querer passar por levar chicotes e levar uma coroa de espinhos por uma nação, por um povo que ia negar você, que ia falar assim, você está fazendo isso em vão, não é para mim isso. Você é o rei dos judeus, você não é o rei dos reis. Ninguém queria ser envergonhado desse jeito.
Mas o nosso Jesus foi, porque Ele nos ama. Ele sabia que em Alhandra tinha um povo que precisava ser salvo. Ele sabia que em Alhandra tinha um povo que precisava o conhecer. Então Ele enfrentou aquele caminho. Ele sabia que a vontade do Pai ia ser feita, porque Ele sabia que tinha um povo sedento por Ele. E que a gente precisava conhecer Ele face a face. E a mensagem era só isso, e eu queria deixar para a consciência dos irmãos. Deus pode fazer tudo aquilo que a gente quer, mas às vezes, nesses processos, a gente vai receber um não. Mas aprenda que nesse não de Deus tem uma provisão. Aprenda que nesse não de Deus, Ele tem algo melhor para você. Aprenda que por mais que tudo esteja difícil e as pessoas digam que você não pode, que você não consegue, se o nosso Deus prometeu, Ele vai cumprir. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.